Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal CCM. Esse vídeo de hoje eu vou falar sobre o procedimento 4 de manutenção, dando sequência ao que a gente já mostrou no vídeo anterior. E só um detalhe, o procedimento 4 eu considero o procedimento de base, é aquele mais importante, é aquele que você substitui componentes, é aquele que você faz realmente uma manutenção de base para o teu misto ficar confiável no decorrer do ano. Tá legal? Então é uma manutenção muito importante, por isso que eu deixei um vídeo só para ela. E o procedimento 5, que é só substituição do módulo de medição, esse eu não vou postar, logicamente, que é tirar um e colocar outro, mas é um procedimento também previsto no manual e que a gente deve também realizar, tá bom? Então vamos lá no procedimento 4. Esse é o procedimento 4. O procedimento 4 é o maior e é o que tem um grau de dificuldade um pouco maior. Ele é um procedimento que ele é realizado a cada 5.000 horas, o que vai bater mais ou menos uma vez por ano, tá? Ele é um procedimento muito importante porque nele consta a substituição de juntas, substituição de componentes e que vão dar para o equipamento a base para ele rodar com tranquilidade pelo menos mais um ano. Porque não adianta nada a gente fazer o procedimento 1, 2 e 3 se esse procedimento 4 ele não for feito devidamente a cada 5.000 horas. Bom, então eu vou começar falando sobre a placa base. Vamos começar pela placa base. A placa base é o componente maior, né? Eu já vou recomendar aqui que você, quando for realizar esse procedimento 4, você já pode sacar esse conector elétrico aqui, tá? Ele tem 4 parafusos, você tira esses parafusos e saca esse conector elétrico e deixa num lugar seguro. Porque aqui, se você deixar ele conectado, você pode bater com ele, quebrar, ou você pode molhar e acabar tendo baixa ou alguma avaria nesse plug de conexão, tá? Nesse plug fêmea. Então você saca o plug de conexão elétrica e fica com a placa base livre, tá? Vocês observam que eu já tirei o anel de fixação das maminhas, já tirei a placa base, tá certo? Já tirei o connecting box, tirei o ejetor, então a placa base está livre. Essa placa base, qual a preocupação que a gente tem que ter? A gente tem que ter a preocupação de limpar ela principalmente internamente, nas câmaras, tá? Então a gente vai usar um descarbonizante qualquer, que a gente vai limpar desde o furo central até o furo superior, o furo inferior e o ejetor. Então a gente tem que garantir que esse caminho aqui dentro da placa base, ele esteja descarbonizado e livre de oleosidade, tá? Então essa limpeza interna da placa base é fundamental, tá? Já que a gente tirou o plug elétrico, então a gente fez a limpeza interna da placa base, tá bom? Então, uma vez feita a limpeza interna da placa base, nós vamos partir para a substituição de componentes. Qual a substituição mais importante nesse procedimento de 5.000 horas? Troca dos dispositivos de amortecimento, ou seja, parafuso e mola. A gente não troca componente, a gente troca tudo. A gente vai arrancar o parafuso, vai jogar fora e vai pegar 4 parafusos novos e vai instalar. Vocês observam que naquela caixinha do kit, você vem com 2 joguinhos de mola e parafuso. Então você vai pegar um jogo completo e vai substituir aqui, vai arrancar esses 4, joga no lixo e bota 4 amortecedores novos, tá legal? Outra coisa que a gente vai jogar fora e colocar novo, essa juntazinha tipo sanfona, eu botei uma desse lado e uma desse lado, que é para você observar que a fixação dela é na placa base e na placa antivibração, tá certo? Ela é o elemento elástico entre a parte fixa e a parte do módulo de medição, tá legal? Então, por causa dessa vibração, da vibração da placa base no caso, essa conexão precisa ser elástica, tá legal? Então, se ela é elástica, ela é um elemento de fragilidade. Então, na manutenção de 5.000 horas, você não pode deixar de trocar essa borrachinha de sanfona. A gente chama ela de maminha, tá certo? É o nome que eu acostumei escutar. Então, as 2 maminhas têm que ser substituídas, assim como todos os parafusos de amortecimento, obrigatoriamente. As outras juntas, essa junta, a junta da tampa de leitura, você pode substituir ou não. Agora, as 2 maminhas e as 4 molas de amortecimento, você tem que substituir obrigatoriamente, tá legal? Porque você não vai correr o risco de esperar mais um ano com uma juntinha de borracha dessa ressecada e trincada. Você sabe o que vai acontecer se essa juntinha furar ou rasgar? A gente já falou sobre ela, né? A gente vai ter quebra de vácuo, tá legal?
E às vezes você vai ficar maluco procurando onde está o vácuo e ele está numa rachadura de uma borrachinha dessa que você está perdendo vácuo. Então a substituição dessa maminha é obrigatória, tá legal? Assim como das molas de amortecimento, obrigatória. Só um detalhe, aqui tem um anel de fixação, como se fosse uma sobreposta, que ele é parafusado na placa base, com 2 parafusinhos de mosquitinho aqui. Ó. Isso aqui, logicamente, que isso é feito numa bancada, com tranquilidade, para você não perder esses parafusinhos, né? Então ela é fixada primeiro na placa base, e depois que você fixar as 2 na placa base, você vai vir na montagem da placa antivibração e aí vai fixar o outro lado dela na placa antivibração. Tá vendo aqui? Eu botei uma primeiro aqui, mas na realidade na montagem você coloca primeiro na placa base, tá? Eu botei aqui só para você ver como é a vedação. Então a segunda etapa você vai colocar ela aqui. Quando você vier com o módulo de leitura, ele vai comprimir e vai fazer a vedação. Detalhe, a parte mais delicada desse trabalho da manutenção de 5.000 horas é quando você, depois que você coloca as 2 maminhas na placa base, vai montar a placa antivibração e vai jogar a maminha aqui para dentro. Isso aqui é metal e tem um cortezinho. Então, se você der bobeira, você corta a maminha e não vai ver. Se você não vir esse corte ou essa avaria, quando você botar o equipamento para funcionar, ele vai quebrar o vácuo por aqui, tá certo? Então, recomendação, tenha mais de um par de maminhas dessa borda e quando montar, tenha certeza absoluta de que ela entrou aqui, ó, eu vou tirar para você ver, ó, que ela entrou aqui, ó, de maneira que não cortou a beirada e nem avariou. Tá legal? Se você tiver dúvida se ela variou, tira, examina ou coloca outro. Não monta se você tiver dúvida se essa maminha está rasgada ou cortada, tá legal? Então, assim, eu já fiz essa manutenção algumas vezes, nos treinamentos a gente costuma fazer, e esse momento é o momento mais difícil. Assim, se você fizer com atenção e já advertido, certamente você, depende da habilidade de cada um, você vai fazer isso com tranquilidade, mas pode ser que você avarie a junta na hora que você for montar, tá vendo? Então a montagem dela é aqui. Então esse movimento para mim é o que você precisa ter mais atenção, tá legal? E agora para finalizar, essa junta do Connecting Box você pode trocar ou não, a única coisa que ela precisa fazer aqui é vedar, não tem nenhum trabalho especial. Essas juntinhas aqui, ó, que vem no kit do ejetor e do distribuidor de ar, também você deve trocar, tá? Você deve trocar porque ela fica com muito aperto, então quando você tira elas já estão amassadas. Então, ó, você vai trocar tanto a juntinha do ejetor, tá aqui o ejetor, ele tem um furinho, você vai limpar isso, vai lubrificar, jogar um ar e vai limpar esse furinho. Logicamente que você não vai bloquear isso para você não arrombar esse buraquinho, né? Você tem que preservar o diâmetro dele. Logo na sequência vem o distribuidor de ar. Lembra do distribuidor de ar? A função dele é distribuir o ar que vem por ejetor lá em cima para os Kevin Air, tá legal? Então você vai desobstruir esse parafuso que é oco, vai desobstruir o parafuso lá de cima que é oco, vai botar a junta intermediária, vai botar a outra junta e vai conectar ele na placa base, tá legal? Esse distribuidor de ar, ele tem a junta dele, uma junta em cada seção. E aqui no bocal do outro lado, também você vai limpar esse bocal não tem nada, tá, pessoal? Não esquecer da junta dele e colocar. Tem uma junta de alumínio aqui, ó, que em uma dessas posições pode ser a junta de alumínio. Aí quando você for desmontar, você observa em qual posição que é a junta de alumínio, tá bom? Que ela também está nessa etapa do trabalho. Tá? Então essa manutenção de 5.000 horas basicamente são os procedimentos mais importantes. Um procedimento também que eu não coloquei aqui é a troca da junta da tampa do módulo de medição. Você pode trocar ou não, tá? Ela tem uma passagem do Kevin Air que eu vou mostrar no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Então, para finalizar isso. Então, pessoal, terminamos o vídeo de hoje. Valeu, galera! A gente se encontra aqui na CCM. Boas águas!